Quantas vezes a sua obra parou porque faltava material? Ou quantas vezes você comprou o material, mas no final acabou sobrando um monte de coisa? Ou quantas vezes a sua mão de obra ficou ociosa, parada, esperando o material chegar no canteiro? Hoje eu vou te mostrar como fazer uma gestão de suprimentos eficiente, o passo a passo, para você nunca mais perder dinheiro ou tempo por causa de compra de material. Hoje eu quero te passar 7 passos que vão te ajudar a ter uma gestão de suprimentos muito eficiente. Douglas, o que é gestão de suprimentos? Suprimentos nada mais é que o setor de compras da sua obra, da sua empresa. Lembrando que um processo de gestão de suprimentos, ele não é somente comprar barato. Hoje vocês vão ver aqui, no decorrer dos passos, que envolve muito mais do que isso, para que você tenha uma gestão eficiente, para que isso gere resultado, para que isso não te dê prejuízo. Mas vamos lá. O primeiro passo para uma gestão de suprimentos eficiente é o planejamento de materiais. O que é planejamento de materiais, Douglas? Toda obra ela deveria iniciar com um mapa muito bem definido, com um orçamento muito bem definido, com um cronograma muito bem definido, com todas as etapas de obra sequenciadas na melhor sequência construtiva e as suas compras, né, da sua obra, elas deveriam partir desse planejamento inicial. Quando você faz um planejamento inicial bem feito, um planejamento que realmente funciona, um planejamento que não serve só para ficar na parede do seu escritório para os seus visitantes, né, para as pessoas que vão conhecer a sua obra, olharem, de fato, que seja um planejamento, um orçamento, com uma ferramenta de gestão e que te direcione durante todo o processo, esse planejamento, esse orçamento vão te direcionar para as compras dos materiais. Quantidade, quanto você vai comprar e quando você vai comprar. Porque quando você está elaborando esse orçamento, você já vai descrever os principais nas atividades tudo que você vai precisar de insumos. Quando eu falo de insumos, é mão de obra, material e equipamento. Um exemplo, tá? Você vai executar uma fundação. Quando você vai fazer o planejamento, você define quanto você vai usar de concreto, quanto você vai gastar de aço, quanto você vai gastar de formas. E no seu cronograma, você precisa identificar quando que você precisa comprar. Lembrando que você não pode perder o time, né? Isso não pode ser comprado nem muito antes da execução e nem em cima, porque corre risco de atrasar e você vai ver que durante os 7 passos, um deles vai ser esse time de compra. Então, o primeiro passo é o planejamento de compra desses materiais que parte do seu planejamento inicial, do seu mapa inicial. Ok? Segundo passo, para uma gestão de suprimentos eficiente, a cotação e a seleção de fornecedores. Olha só, comprar bem faz toda a diferença. Toda a diferença. O preço que você está comprando, ele vai impactar diretamente no seu resultado final da sua obra. Então é importante todo insumo, principalmente os insumos de curva A, você ter um mapa de cotação. Você não comprar no seu primeiro fornecedor, naquele fornecedor que você já está acostumado, que você pensa que é o mais barato, porque você cotou há 6 meses atrás, há um ano atrás, porque você já tem um contrato vigente com ele. É necessário, ainda mais as pessoas que fazem várias obras, você está em constante busca no mercado e em cotação de diferentes tipos de fornecedores, em diferentes insumos, para que você tenha certeza que você está comprando do melhor fornecedor, do fornecedor que tem o melhor preço, que tem a melhor qualidade. E aí, eu te aconselho a criar um cadastro de fornecedores confiáveis, de pelo menos de 3 a 5
de cada insumo. Então, eu tenho de 3 a 5 fornecedores de concreto, eu tenho de 3 a 5 fornecedores de forma, eu tenho de 3 a 5 fornecedores de aço, e por aí vai. De tudo, de todos os principais materiais da obra, você tem de pelo menos 3 a 5, e toda vez que chegar num processo de cotação, você conseguir avaliar o que melhor vai te atender. E o melhor que vai te atender, você não pode pensar só no preço. O preço, com certeza, é uma variável importantíssima e talvez a mais importante. Mas você tem que pensar na qualidade, você tem que pensar no prazo de entrega, nas condições de pagamento, né? Você tem que ir no seu planejamento inicial, né? No seu cronograma físico-financeiro, ver o seu fluxo, né, mensal ali, ver se as condições de pagamento do seu fornecedor se encaixa no seu fluxo financeiro, e aí sim você definir, avaliando essas, todas essas questões, prazo de entrega, qualidade, preço, condições de pagamento, principalmente. Isso principalmente da sua curva A ali, dos seus principais insumos, dos que realmente impactam na sua obra. É importantíssimo esse segundo passo. Aí nós vamos para o terceiro passo, né? Essa programação de compras. O terceiro passo, eu gosto muito, no meu planejamento inicial, eu já ter minimamente uma programação de compra. Ou seja, no meu cronograma, partir dele uma programação de compra para cada atividade, principalmente para as principais, para aquelas que são críticas, aquelas que não podem atrasar. Então, é, alinhar a compra ao cronograma de execução. Evitar comprar muito antes, né? Porque, primeiro, você pode ter risco de perda do material. Se você comprou argamassa, se você comprou cimento, demorou a usar, você pode perder, né? E por aí vai, outros materiais também. Lembrar que você tem um espaço limitado dentro da sua obra, principalmente para fazer estoque ali de material, né? Então, esse time de compra é importantíssimo, nem muito antes, nem muito em cima da hora, porque você pode achar o seu fornecedor, pode te dar um prazo ali que está muito em cima do seu processo de execução, e aí, por algum motivo alheio, o fornecedor atrasa a entrega e sua mão de obra toda paralisada na obra, ou você vai ter que direcionar para uma outra atividade que nem estava no cronograma, que nem estava no planejamento. Isso impacta o seu rendimento completamente. E aí, introduzir também, eu gosto de uma ideia de estoque mínimo para materiais críticos, materiais que não podem faltar na obra, né? Areia, brita, cimento, tijolo. Dependendo da sua fase de obra, tem materiais que você vai usar todos os dias. Então, você precisa manter uma quantidade mínima, né? Forma, aço, esses materiais, principalmente no início da obra ali que você está fazendo a estrutura, que não pode faltar hora nenhuma, tá? Quarto passo para uma gestão eficiente, tá? Seria o recebimento e a conferência dos materiais. Isso é importante demais, tá? Se você faz todos os passos para trás desse e deixa de fazer esse, você acaba muitas das vezes tomando prejuízo. Você recebe um material faltando, você até comprou bem, pagou bem, comprou um material de qualidade, alinhou a condição de pagamento, alinhou o prazo da entrega conforme o seu cronograma, mas aí esqueceu de fazer a conferência na hora de receber, esqueceu de olhar se de fato o material chegou com aquela qualidade que você comprou, se a quantidade bate com a nota fiscal, com de fato aquilo que foi comprado, né? Se o material, por exemplo, um cimento está molhado, né? Um aço enferrujado, se você não tem uma pessoa que consiga fazer esse recebimento, essa conferência, você com certeza vai tomar prejuízo. Então, é preciso, dentro do processo seu de gestão da obra, você ter uma pessoa só para fazer isso. Talvez é o seu almoxarife, né? Ele tem condições de fazer isso, ou você treina ele para fazer isso. E aí todo material que chegar, o cara vai lá com a nota, né, com a ordem de compra bonitinho e vai conferir, ó, a qualidade é essa, a quantidade é essa, o material chegou certo. E aí a gente vai para o próximo passo. Depois que você recebeu esse material,
esse passo também tem muitas obras que erram, né? O armazenamento do seu material. Ele é importantíssimo, porque às vezes você vai deixar em situações críticas que você vai perder material, né? Às vezes você vai comprar um cimento, vai deixar ele fora de um pallet, por exemplo, ele vai perder, né? Madeira precisa estar coberta, porque se ela tiver exposta a sol, chuva, ela vai ela vai dilatar, né? E isso vai dificultar muito o uso, né? E por aí vai, aço longe de umidade, isso, a forma como você armazena o seu material evita perdas, desperdícios, retrabalhos, então é importantíssimo. Principalmente materiais que já estão sendo utilizados, né? Às vezes você tem até um armazenamento bom, quando você recebe esse material, e aí sua mão de obra pega esse material para executar. Só que aí sobra alguma coisa ali, e aí ele deixa lá do jeito que está no canteiro, na onde que ele estava executando, e aí esse material não pode pegar a chuva, acaba pegando, no outro dia perde tudo. Então, é muito importante esse quinto passo no seu processo de gestão. Aí a gente vai para o sexto passo, que seria o controle e a rastreabilidade, né? Você principalmente precisa entender o que você tem na obra, da onde que você comprou, onde está armazenado. Você precisa controlar isso, seja com planilhas, com algum software que vai te ajudar, né? Porque isso evita, eu já vi várias vezes pessoas comprando materiais duplicados que já tem na obra, ou achando que comprou e não comprou, né? Esse é uma fase do seu processo de gestão que vai fazer total diferença. Pra você ter certeza que na hora que sua mão de obra entrar para executar aquela, aquele serviço, o seu material vai estar lá, né? Vai estar lá, vai estar em bom estado, vai estar em qualidade para ser executado, para ser utilizado, e de fato ela vai poder produzir o que ela pode produzir, e isso vai te trazer resultado, né? E por último, não menos importante que tudo, isso aqui é muito importante, é o feedback. Você está em constante processo de melhoria do seu processo todo de gestão, do seu processo todo de gestão de suprimentos, né? Após toda obra, após algumas, eu gosto de fazer isso nem no final só das obras, mas em tempos, às vezes você ali avançou 6 meses da obra, você sentar ali com o seu setor de suprimentos, avaliar como está sendo feita a compra dos materiais, avaliar. Eu costumo até criar uma forma de eu entender quanto que eu estou economizando no meu setor de suprimentos, né? Quanto eu paguei menos em cada fase de obra, né? O que que eu deixei de gastar, se está tendo desperdício, se não está, se o armazenamento está bom. Então, é pegar os 6 passos que a gente viu aqui para trás, sentar com a sua equipe de suprimentos e pontuar: ó, isso aqui está andando, isso aqui não está, isso aqui a gente precisa melhorar, criar histórico de tudo isso e cada vez mais você otimizar o seu processo todo, né? Em obras futuras, você treinar a sua equipe de forma que ela esteja engajadinha, rodando redondinha e de fato você consiga cada vez mais resultado. Esse é o importante, porque a gente faz obras para ter resultado, né? A gente faz porque gosta também, mas principalmente para ter resultado. Esse conteúdo te ajudou? Se ele te ajudou, e se você quer uma ajuda para implementar um processo desse de gestão de suprimentos, para ter algo parecido com isso nas suas obras, na sua empresa, eu posso te ajudar. Foi para isso que eu criei um método de gestão de obras. Esse método, eu utilizo ele há mais de 12 anos, executando diferentes obras diferentes tipos de obra, desculpa. Já fiz prédio, casa, shopping, obra industrial, tudo que você imaginar, uma infinidade de reformas, igreja. E cada experiência nova, eu fui melhorando o processo, eu fui entendendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido, o que dava certo, o que não dava certo. E aí eu construí um método de gestão, um método que tem 5 pilares. Nesse método você vai aprender a planejar bem, a orçar bem, a controlar todos os processos da sua obra,
comunicar as metas estabelecidas para a sua equipe e a fazer esse processo de gestão, esses 7 passos que eu te apresentei hoje de forma muito resumida, mas que na prática é muito mais do que eu te falei aqui hoje, né? Então, se você quer aprender isso na prática, comigo, não é com robô, não, é comigo, direto aí te ajudando. Eu vou te pedir para me chamar aqui em algum desses links que estão aqui na descrição do vídeo e eu vou te ajudar a implementar um processo de gestão muito bem definido, seja no seu setor de suprimentos, de planejamento, de orçamento, de controle, de feedbacks e comunicação, para que você tenha cada vez mais resultados e você, de fato, cresça e a sua empresa e você se torne um profissional diferenciado, uma empresa diferenciada cada vez mais. Beleza? Não deixe de inscrever no canal, não deixe de ativar os sininhos. Nós estamos trazendo conteúdo aqui toda semana, conteúdos como esse que vão te ajudar a crescer, te ajudar a implementar processos práticos de gestão dentro da sua empresa, dentro do seu processo de execução de obras. E até o próximo vídeo. Um abraço. Foi um prazer passar esse tempo com você. Fui.